Então eu vou compartilhar para quem está assistindo e para quem está aqui na sala. Deixa eu compartilhar aqui. A segunda doutrina, ela fala da Trindade. Vene, o que você tem a falar sobre a Trindade? O que acontece? A maioria dos cristãos acredita que a Trindade não faz sentido, né? Mas quando a gente vai analisar as escrituras em hebraico, o próprio Shema, né? Deus é Deuteronômio, né? Que Deus é um e tudo mais, é, fala no plural, né? Porque a palavra Elohim é no plural, tá aqui, Deuteronômio. É, a palavra Elohim é no plural, ou seja, quando no hebraico a gente está falando deuses, você usa a palavra Elohim. Por exemplo, a frase falsos deuses, você usa falsos Elohims no hebraico. E não somente isso, mas é, a gente vê em Gênesis e várias outras passagens que Deus está falando no plural. Então, ok, é porque ele é majestoso e por isso esse é um plural majestático, singular majestático, Elohim. Essa é uma explicação que a maioria dá, né? Mas não é a explicação mais coerente com o que a gente entende nas escrituras. Existem o Dr. Michael Brown, né? Que é e ele é muito estudioso das escrituras. Ele fala que a trin, tanto a palavra errado, né, que é um, né, é a doutrina um. Eu acho que vocês devem estar ouvindo esse barulhinho, né? Eu vou tirar, eu acho que é porque eu troquei o microfone. Vou trocar aqui de novo. E, o, e, o, e esse professor ele explica melhor por que que as palavras errado, né? Deus é um. Por exemplo, Gênesis, né? Onde Adão e Eva se tornam uma só carne. Essa é a palavra usada. Ou seja, se Deus é um, essa palavra hebraica errado, ela é ela significa uma unidade composta, ou seja, Adão e Eva, ou uma nação, ou entendeu? O contrário disso seria a palavra Yashid. Esse vídeo, eu queria passar esse vídeo porque ele é muito interessante. É, fala sobre como Deus aparece no Antigo Testamento. O nome do vídeo é A Trindade Cristã no Antigo Testamento e fala como ao longo das Escrituras é, Deus, ele aparece no Novo Testamento, né, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, ele aparece claramente como é, o tetragrama sagrado, né, o Senhor, né, como está na maioria das Bíblias, Senhor, o anjo do Senhor e o Espírito do Senhor. Só que distintamente, é, eles aparecem como seres distintos. Deixa eu ver, aqui ele dá várias passagens onde Deus é um e o anjo do Senhor é outro, mas esse anjo do Senhor, ele é adorado, ele é divinizado como se fosse o próprio Deus. Aqui as passagens. E aqui no vídeo ele explica, eu estou tentando achar o que significa o anjo de Deus, né? É um vídeo muito interessante que, apesar como vocês já devem ter visto a trindade de vários outros deuses, né? O que acontece?
os as outras nações, né, os outros povos, eles, obviamente, a gente vê outras trindades e até mais de 1 milhão de deuses assim nas religiões como Índia e outros politeístas, né, que acreditam que Deus Deus, existem vários deuses. Só que para nós cristãos, judeus, que entende do hebraico, a gente acredita que Elohim é uma palavra plural que constitui de do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou no Antigo Testamento, é, o Senhor, né, o tetragrama, né, é, o anjo do Senhor e o Espírito do Senhor, ou seja, é uma triunidade é uma unidade que se manifesta de três formas diferentes. E também existem mais estudos sobre isso, sobre esses povos que cada um, a maioria dos gnósticos falam que essa trindade seria o Pai, a Mãe e o Filho, porque isso seria uma trindade de é muito interessante que os gnósticos eles tentam aproximar o espiritual do é como os saduceus da época. Eles não acreditam muito bem no espiritual. Eles acreditam que o espiritual é uma interpretação para a vida material, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo é uma realidade em três dimensões que proporciona a vida. A mãe, o filho, a mãe, o pai, a mãe e o filho. E isso também é uma mensagem adulterada, né? Não é o que se diz. E aqui, ó, por exemplo, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, ou seja, quem falou com Moisés, né? Que é como quem falou com Moisés, foi Deus ou foi o anjo do Senhor? Mas as escrituras dizem que tem várias passagens que o próprio anjo do Senhor, muitas vezes é o próprio Senhor e tem é, é, a gente vai vendo aqui que o Moisés chama de Senhor e tudo mais. Então esse vídeo seria muito interessante por isso, onde o Senhor fala, mas quem está falando é o próprio anjo do Senhor. Então, a doutrina da Trindade, ela não é só uma doutrina adventista, ela é a doutrina que permeou desde o começo do cristianismo e desde até de alguns dos judeus mais esclarecidos, acredito eu, e como muitos estudiosos estão mostrando, como o Dr. Brown fala. Existem várias passagens que eu queria mostrar nesse vídeo, mas que não vou, infelizmente não deu, mas vocês podem procurar nesse vídeo sobre a Trindade cristã no Antigo Testamento. Então eu acho que é isso. Para não ficar muito chato, muito repetitivo a minha falação, né, meu discurso sobre a Trindade, e que vocês pesquisem, né? Eu acredito que o William vai falar sobre os pagãos, né? Que eu gosto de falar o que o William vai falar, porque são os argumentos de sempre, né? É que a Bíblia foi adulterada, ou que a Bíblia foi adulterada, que o paganismo se instalou em todo o cristianismo, a verdade não foi tão bem preservada. E eu, como cristão, acredito que Deus teve esse cuidado de preservar a verdade, e que hoje, cada dia mais, quem procura com total interesse vai achar essas verdades, porque a Bíblia promete, né? Quem busca, acha, né? E Deus não vai desamparar, né? Como as Escrituras mesmos falam, quem confiou nele não será desamparado. Mesmo que toda
é, é, o mundo pense, né, que Deus abandonou Jesus ali na cruz, mas a gente viu que não era para se cumprir a profecia. Deus nunca abandonou Cristo na cruz. Aqui no Salmo 22 ou 23, que fala sobre a crucificação, e ele pergunta por que me abandonaste, mas aquilo é só uma referência ao Salmo 23. Então é isso, essa é a minha parte sobre a Trindade, e ao longo das 28 doutrinas, né, essa é a segunda, vamos comentando mais sobre concordâncias e discordâncias. É isso. Ok, William. Ok, então assim, a proposta, né, desse debate é debate das doutrinas, 28 doutrinas adventistas, né? Como eu fiz com as escrituras, eu li as passagens que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como base para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vimos que as próprias passagens é um contraditório daquilo que eles afirmam. Eu não vou estudar o que é a Trindade no decorrer da história, porque se eu fosse fazer isso, demandaria muito mais tempo. Nós vamos estudar a doutrina da Trindade aos olhos da Igreja Adventista, porque essa é a proposta. Então vamos lá. 2. A Trindade. Então eles dizem assim: há um só Deus. Há um só Deus. Quem são esse Deus? Quem é esse Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente e, acima de tudo, é sempre presente. Ele é infinito e além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Então, não esquecendo que nós vamos sempre... Tudo que estiver em verde é a passagem que a Igreja Adventista toma como base para crer na doutrina. Vamos lá. Então, a primeira passagem, daquela Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Correto. Não tenho nada o que dizer, porque a própria passagem diz que ele é único, é um só. O Deus é um só, único. Não tem 2, 3 deuses, 4, 10 milhões, é um só. A própria passagem se explica. Passagem 2. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta passagem, eu não sei ainda como a Igreja Adventista se apega nela para se prender na doutrina da Trindade. Qualquer pesquisador leigo sabe que este verso é acréscimo. Na Bíblia de Jerusalém é dada a informação que este verso foi acrescido em um dos seus primeiros concílios. Vamos lá. Mas se isso ainda não basta, se uma pessoa que crê nessa passagem, conforme nós lemos, né, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pega lá o Evangelho em hebraico. Eu escaneei aqui um pedacinho do Evangelho hebraico. E vamos traduzir? Está escrito assim, ó, traduzindo o Evangelho em hebraico. Jesus, aproximando-se deles, disse-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e ensinai-os a observar todas as coisas que vos ordenei para sempre. Cadê o batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Engraçado, né? Que na Ferreira de Almeida tem, algumas Bíblias tem. E se você pegar de Jerusalém, são honestos, diz que aquilo ali é um acréscimo deles. Mas se isso ainda não é o bastante, o cardeal católico Joseph Ratzinger, que é o Papa, né, na época ele era só cardeal, a edição de 1968 do seu livro Introdução ao Cristianismo, por Joseph Ratzinger, página 82 e 83, ele escreve o seguinte: ele faz essa afirmação sobre a origem do texto trinitário principal de Mateus 28, 19. Ele faz o seguinte comentário no livro dele. A forma básica da nossa profissão da fé, em Mateus 28, 19, trinitária, tomou forma ao longo dos séculos II e III, em conexão com a cerimônia de batismo. Olha agora que bonito. Até agora, como do seu lugar de origem está em prática o texto de Mateus 28, 19, ele fala o seguinte: veio da cidade de Roma. O próprio Ratzinger, neste livro, fala que esta doutrina veio de Roma. É deles. E eles são sinceros em dizer que é deles. Né? Texto 3, 2 Coríntios 13 e 14, diz assim, ó, isso a Igreja Adventista pega essa passagem para dar forma da Trindade. Agora, a graça do Senhor Jesus... Ô, Gelson, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô, pode prosseguir, tá perfeito. Então, tá bom. Então diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.
Na minha época, quando eu tive estudo bíblico, isso se confirmou por mais de 20 anos, isso é uma prova, assim, inquestionável da Trindade, porque numa mesma passagem aparece Jesus Cristo, aparece Deus e aparece o Espírito Santo. Então, raciocinando desta maneira, eu tenho uma Trindade com o anjo. Sabe como? Vamos lá. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Então temos. Então, porque aparece numa passagem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então isso é uma trindade, então agora eu tenho uma trindade com anjos também. Ó, nem os anjos, nem o Filho e somente o Pai, uma trindade com anjos, que é outra. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, uma trindade com anjos, que é outra. 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, e assim vai. Que é outra, tem mais, Marcos 8, 38, porquanto qualquer que tal vai, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nós temos uma trindade com anjos também. Quer mais trindade? Porque só é mencionado numa única passagem 3, nós temos a trindade com os apóstolos. Vamos lá. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Marcos 5, 37, que é outra. Tem aqui, ó, e tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então não é porque está numa passagem mencionando o Pai, o Filho e o Espírito do Pai, porque são uma trindade. Senão, se eu tenho que aplicar essa regra, eu tenho que aplicar para todo. Então eu tenho uma trindade com anjo, eu tenho uma trindade com os apóstolos, eu tenho até a trindade com animais. Né? Mas eu não quis botar muita coisa para não se estender. Efésios 4, 4 a 6 diz o seguinte: há um só corpo, um só espírito, como também fosse... Não se esqueçam que essa passagem verde é a passagem deles, tá? Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e todos vós. A própria passagem se explica para mim dizendo que há só um Pai, só um Deus. 1 Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Isso é mais uma passagem, de novo uma passagem mencionando os três, querendo dizer, olha, é uma trindade, só porque os três estão numa única passagem. Né? 1 Timóteo 17, ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, sábio seja a honra e glória para todo sempre. A própria passagem novamente se explica. Apocalipse 14, 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra e tudo. Eu faço uma pergunta, que ligação teria esta passagem com a suposta trindade? E está lá, para entender a trindade. Que essa passagem, o que me leva a entender sobre uma trindade? Né? Agora, o mais importante, viu, meus amados que estão escutando esse hangout, é saber a declaração dos pioneiros. Aqui, vocês estão vendo fotos dos nossos, olha, estou falando como adventista ainda. Ó. Aqui nós estamos vendo foto dos pioneiros, e faz 20 anos que eu saí da denominação. Olha só, vamos ver a declaração dos pioneiros sobre o tema Trindade, já que o adventista realmente tem como os escritos dos pioneiros, e tem como os escritos de Ellen White, mesmo dizendo que ele só tem uma base de credo, que é a Bíblia, mas isso não é verdade, a gente vai ver no decorrer aqui do estudo, a declaração dos pioneiros sobre a Trindade. Vamos ver. Joseph Bates, e a gente vai ver aqui, amados, pela data, a gente vai ver uma data crescente aqui. Eu tive aqui o trabalho de colocar numa data aqui, as datas das mais antigas para nós mais novas, ou seja, do tempo mais antigo para o tempo mais agora. Então diz assim, a tradução. Joseph Bates escreveu com relação à sua conversão em 1827, com respeito à Trindade, eu concluí ser impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai Todo-Poderoso, são o mesmo ser. Joseph Bates, pioneiros da Igreja Adventista, que eles são dados como quase apóstolos, ou quase deuses. Vamos lá. James White, nós vimos lá 1827, agora 1846. Ele diz assim, James White, para quem não sabe, foi marido de Ellen White, tá bom? Vamos lá, tradução. E aqui está a fonte de onde eu tirei isso, tá? Está aqui do lado. Tradução. A forma espiritualista pela qual negam a Deus como o único Senhor, e Jesus Cristo está numa primeira posição, igual a Deus, constitui um antigo credo trinitariano fora das Escrituras, que Jesus é Deus eterno.
No entanto, não existe passagem das Escrituras que dê suporte a isso. Temos testemunhos bíblicos em abundância que ele é filho do Eterno Pai. James White negando a Trindade, dizendo que isso não existe. Vamos lá. 1852, o J.N. Andrews, que tem até uma universidade adventista com o nome dele. E aqui está a passagem de onde eu tirei isso, tá? Tradução, lá em 1852. Está tão longe da verdade como a velha e absurda doutrina trinitariana, na qual diz que Jesus é verdadeiramente o Deus eterno. Está dizendo que isso é uma mentira. É isso que ele escreveu. Vamos lá. James White, 1854, ele disse o seguinte, ó, como erros fundamentais, podemos mencionar a falsificação do sábado, que nós não vamos entrar no sábado, tá? Nós estamos falando da Trindade. Falsificação do sábado, que os protestantes trouxeram da Igreja Católica, o batismo por aspersão, a Trindade, o estado consciente dos mortos e o castigo eterno. Ele está dizendo que isso é um erro. É erro fundamental. Trindade não é conceito bíblico. James White, marido de Ellen White. Não se esqueçam, marido de Ellen White. Vamos lá. Frisbee, ano de 1854, ele diz a seguinte, ó, nesse artigo. Razões católicas para guardar o domingo. Quais são as razões católicas para guardar o domingo? 1. Porque também é chamado na antiga denominação romana dies solis, o dia sol, o qual era sagrado. 2. Porque é em louvor à Santíssima Virgem Maria. 3. Porque é o dia dedicado pelos apóstolos em louvor à Santa Trindade. E ele está correto. A Igreja Católica assume isso. Razões católicas para guardar o domingo. É crer na Trindade, que isso faz parte do credo católico. Vamos lá. Andrews, novamente, em 1855, diz o seguinte: a doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia, ou de Nice, 325 anos Domini. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha. E isso ele está dizendo em 1855. Não se esqueçam que foi em 1844 que teve o grande desapontamento, hein? Então são 11 horas depois, hein? 11 anos depois, tá? Vamos lá. James White, novamente, em 1855, diz o seguinte: mas a fábula pagã e papal da natural imortalidade fez do maior inimigo do homem a morte a porta para a felicidade eterna e deixa a ressurreição como uma coisa de pequena significação. É a base do espiritualismo moderno. Aqui, nós devemos mencionar a Trindade, que acaba com a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, e o batismo por aspersão. Aí ele vai embora. Ele está chamando a doutrina da Trindade como uma fábula, uma mentira pagã e papal. Vamos lá. James White, novamente, em 1856. A grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como a natural imortalidade, batismo por aspersão, a Trindade. James White, marido de Ellen White. Tá? Vamos lá. Mais uma publicação, 1859. Diz assim, ó: a doutrina bíblica da divindade de Cristo, a inconsistente posição mantida em relação à Trindade, sem dúvida, é a causa de muitos outros erros. Sabe que esse homem aqui, pioneiro da igreja, está dizendo que é o seguinte: quando se traz para dentro do seio lá da denominação a doutrina da Trindade, ele é o começo de todos os montes de outros erros que vêm atrás dele. Vamos lá. Outro pioneiro, 1861, já estamos em 61, hein? 1861. A grande decepção foi em 1844, né? Vamos lá, ele diz o seguinte: esta doutrina da Trindade foi trazida para a igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens e a guarda do domingo, e não é mais do que a doutrina dos persas remodeladas. Está dizendo que a Trindade ele conhecia, ele ia buscar lá nas informações das bibliotecas dele, que ele foi trazida dos persas, essa ideia da doutrina da Trindade. Vamos lá, James White. Poxa, será que vai parar aqui? Não parou, peraí. Ele não está parando, ali pulou, mas também tem uma coisa assim, vamos lá. Cottrell, lá em 1869, diz o seguinte, ó: sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação
pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Isso deveria fazer alguém investigar por si mesmo, como quando os demônios fazem milagres para provar a imortalidade da alma. Se eu nunca duvidei antes da procedência diabólica da doutrina da Trindade, agora eu tenho que provar até o fundo. Está chamando os pioneiros da Igreja Adventista como a doutrina da Trindade como diabólica. Vamos lá, James White novamente, 1869, diz o seguinte: que uma pessoa seja 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma só pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que a pessoa que crê num negócio desse é louca. É louca, não tem. Ele está até fugindo já das coisas das escrituras, falando, acreditar num negócio desse, a pessoa é louca. Revista Adventista, 6 de julho de 1869. James White foi marido de Ellen White e 3 vezes presidente da Conferência Geral. Adventista sabe o que isso significa. Vamos lá, Uri Smith, ele diz o seguinte: mas, com respeito ao espírito, a Bíblia usa expressões que não podem se harmonizar com a ideia que é uma pessoa igual ao Pai e ao Filho. Ao contrário, mostra que é uma divina influência de ambos. Influência de ambos. Desculpa. Olha como esse homem tinha sabedoria. Mas não toda ela, mas tinha. Como eu também não tenho toda, mas tenho alguma. Ele está dizendo, ao contrário, mostra que é uma divina influência de ambos, o meio pelo qual se fazem representar e pelo qual se manifesta o poder através de todo o universo, quando não estão pessoalmente presentes. Está correto esse entendimento de Uri Smith. É pioneiro da Igreja Adventista. Então, olha só. Nós vimos até agora, amados, os pioneiros adventistas se posicionando sobre a Trindade. Uns o chamaram de fábula, de mentira, de inverdade, de satânica, diabólica, né? E esse daqui diz que não dá para não se harmoniza com a Escritura dizer que é uma pessoa igual ao Pai e Filho, e sim um poder que emana deles, né? Vamos ver o que Ellen White escreveu sobre os pioneiros? Vamos lá. Olha só. Os mortos devem falar novamente. Isso é um artigo que Ellen White escreveu em 1905. Olha só o que ela escreve. Agora a gente vai entender porque ele está dizendo que os mortos devem falar novamente. A tradução diz assim, ó. Quando o homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, está dizendo o seguinte, ó. Quando alguém vier mudar a ideia do que, para Ellen White, foi estabelecido como o próprio Espírito do Pai que deu as doutrinas, está falando das doutrinas, deixe os homens de idade que foram os pioneiros no nosso trabalho falar abertamente. Ele está dizendo o seguinte, olha, chamem eles, se alguém quiser mudar alguma coisa, quiser falar o seguinte, olha, agora existe Trindade, o Pai não é só o Pai, agora existe Trindade. Está dizendo o seguinte, chamem eles para falar abertamente, ó. E olha o que ela continua dizendo. E os que estiverem mortos, falem também, reimprimindo os seus artigos das nossas revistas. Juntemos os raios da luz divina que Deus tem dado a como ele guiou seu povo, passo a passo, no caminho da verdade. Esta verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Maio de 1905, manuscritos. Isso. Então, a Madeleine White está dizendo o seguinte, olha, que tudo isso que eles escreveram lá atrás, em 1905 ela escreveu, ela morreu em 1915, ela morreu 10 anos depois. Ela está dizendo o seguinte, que se alguém vier com conversa mole de mudar a doutrina, ela escreveu o seguinte, que os homens que estiverem vivos falem abertamente. Agora, os que já morreram, que pegam os seus escritos e reimprimam e deem para essas pessoas que querem mudar as nossas doutrinas. Pois bem, amado, voto batismal, vamos ver voto batismal. A mudança gradual que se processou dentro da Igreja Adventista com respeito à introdução da crença da doutrina da Trindade pode ser detectada nas mudanças no voto batismal. Meu voto batismal não dizia nada sobre Trindade. Sabe o que dizia lá? Diz assim, ó. Item número 1, porque na Igreja Adventista assim, você faz lá o seu batismo e você recebe lá o certificado de batismo. E no verso está escrito assim, ó. Isso, quando não se acreditava, quando não se era oficial a doutrina da Trindade dentro da Igreja. Diz assim, ó. Crê em Deus Pai? Olha só, Deus era só o Pai, vírgula, em seu Filho Jesus e no Espírito Santo. Era assim que se acreditava. Que aí entra na história de 1981, que eu não quero entrar no mérito agora, tá? No item 4, amados, que eu pus a setinha aqui, diz assim, ó. Aceita pela fé a justiça de Cristo, reconciliando-o
como seu intercessor no santuário celeste e receba a sua promessa de fortalecê-lo pela habilitação do seu Espírito. O Espírito Santo era o próprio Espírito o Espírito Santo aqui dado aqui na Escritura é o próprio Espírito de Cristo. Era assim que estava no voto batismal. Tá? Aqui, um pouquinho mais ampliado. Crê em Deus, Pai? Era só o Pai que era Deus. Agora, num voto batismal um pouquinho mais atual, depois de 1981, que oficialmente foi decretado a doutrina da Trindade dentro da Igreja Adventista, já mudou. Olha só, como é que diz, ó, crê em Deus, vírgula. Quem é esse Deus que ele está dizendo agora? O Pai, em seu Filho Jesus e o Espírito Santo. Então agora, Deus, para a Igreja Adventista, não é só o Pai. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra do item 4 que nós lemos? Dizendo que o Espírito Santo, naquele item, era o próprio Espírito do Filho? Agora vamos lá. O item 4. Aceita pela fé a justiça de Cristo, reconhecendo-o como seu intercessor no santuário celestial e reclama sua promessa de fortalecê-lo pela presença do Espírito Santo. Então, Cristo agora é um e o Espírito Santo é outro. Mudou-se, amado. Mudou, e isso já é uma outra história, né? Olha só, mais um certificado. Diz assim, ó, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, já mudou até como está escrito. Ó, a pergunta é, você crê, né? É uma afirmação que você tem que dar aqui. Há um só Deus. 2 pontos, olha como está, 2 pontos. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Mudança é uma coisa completamente diferente do que os pioneiros acreditavam, né? Deixa eu dar uma adiantadinha. Hino. Nos hinos, ó, tem um hino que diz assim, vamos lá, deixa eu ler que está aqui do lado. Ó. Porém, para que pudesse ser utilizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ainda no começo do século 1909, 6 anos antes da morte de Ellen White, não cria na Trindade, a letra do hino teve que ser modificada. Vocês estão vendo aqui na setinha agora embaixo? Vocês vão ver que tem a palavra Trinity, não é isso? Trinity é Trindade. Só que antes não era Trinity. Desculpa. Eternity. A palavra aqui está... Eu não vou falar em inglês horrível, tá? God over all rules eternity. Que está dizendo assim, ó, Deus sobre tudo que reina sobre a eternidade. Agora, em 1985, 4 anos depois da oficialização da Trindade dentro da Igreja Adventista, o mesmo hino ele passa a ter a palavra Trinity, que é Trindade. Então, vocês, adventistas do sétimo dia, eu não vou discutir a Trindade dentro do seio protestante, dentro da história. Estou discutindo a doutrina adventista do sétimo dia e, em particular, a Trindade. Então, a própria Igreja Adventista tropeça na sua própria história. Inclusive, tudo isso que eu quero passar para os que estão escutando, tudo isso que estou apresentando aqui é uma pequena pontinha do iceberg. Eu tenho todos os materiais na sua plenitude, na sua totalidade. Eu estou pegando pedaços do material, senão isso aqui ficaria muito extenso. Obrigado, Gelson. Ok. Vene, quer fazer um comentário? Posso passar para a terceira doutrina? Sim, eu queria fazer um breve comentário. É que assim, não, vou fazer logo esse breve comentário. É que vou compartilhar aqui uma tela sobre os manuscritos mais antigos, né? Calma aí, pronto, compartilhando aqui. Os manuscritos mais antigos. Ontem eu estava debatendo justamente isso no Facebook, né? Sobre aquele verso mais idem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E que o William mostrou em hebraico que não tem, mas nos manuscritos mais antigos preservados, eles não estão em hebraico, eles estão em grego, né? E neles a gente vê em nome do Pai, ó, do Filho, aqui o código sinaítico, a imagem, né? Clicar aqui. O washingtoniano, o alexandrino e o vaticanos. E neles tem. E outra coisa que eu queria compartilhar eu não sei se está compartilhando aí, tá? Sobre Tá a palavra sim. hebraica, a palavra hebraica
Yashid e errado, né? De Deuteronômio 6:4, né? E aqui fala a diferença entre Yashid e errado, que é bem interessante. E também faz uma comparação do grego, né? Sobre unidade composta e unidade simples, né? A gente vê, por exemplo, quando essa palavra é usada como unidade somente e quando ela é usada como unidade composta, como uma só carne, Adão e Eva. E um só Deus é a palavra errada, não é a palavra Yashid. E sobre Tiago White, né? Tiago, que é a tradução de James White, e Ellen White, os pioneiros, pelo que a gente pôde ver, né? Existe sim essa muita contradição, né? Mas a- pelo que eu estudei, né? Um pouco que eu estudei sobre a Igreja Adventista, ela não se baseia muito somente nos pioneiros ou em Ellen White. A, ge- a regra de fé são as escrituras. Então, eu acho que mais na frente a gente vai poder discutir mais sobre um pouco mais sobre esses profetas, né, entre aspas, da Igreja Adventista. Ok. Vou compartilhar aqui a Ô, próxima. Gelson, eu pedi a Oi. palavra um minutinho. Oh, tudo bem, pode ficar à Tá, é vontade. assim, ó, quando eu mencionei o Evangelho em hebraico, eu não estou dizendo que eu estou indo aos manuscritos mais antigos. Não estou indo. Estou indo para vocês, para as pessoas, assim, pegar o Evangelho em hebraico. O Evangelho em hebraico. Eu não estou indo para ninguém ir lá nos antigos. Então, no Evangelho em hebraico, eles são honestos em não colocar essa passagem porque ela nunca existiu. Ok? Então, eu nunca disse que aquilo que foi escrito é grego, é hebraico. Não disse isso. Eu disse. Porque eu tenho aqui o Evangelho em hebraico aqui na minha casa. Então é isso que eu estou dizendo. Quem quer pegar dar uma limpadinha, porque eu tenho diversas ferramentas para ir limpando a sujeirada toda que foram feitas nas escrituras. E uma delas é ter então, não só ter a Torá, como tenho também os evangelhos em hebraico. E Mateus 28, o final dele, não tem essa coisa, indo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que eu quis dizer só. Tá bom? Obrigado.